Olá, aqui é Gustavo Abadi. Essa é a primeira palestra do projeto Prudens Simplicitas, proposto pelo Encontrando Alegria, idealizado pela Camila, minha esposa. Meu nome é Gustavo Abadi, como eu já disse. E a minha palestra é uma palestra, esse vídeo, ele tem uma proposta de da abertura, na sua preparação para esse segundo nível, esse segundo grau do seu envolvimento sobre educação domiciliar, sobre homeschooling, como é conhecido no Brasil. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês e que eu tenho aqui umas ideias interessantes sobre a questão do associativismo para o Brasil, para a educação domiciliar. É interessante saber que nossos irmãos do norte, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros locais do mundo, já são muito mais experimentados do que nós nessa questão de se criar associações. E isso, por exemplo, se você pegar ali, se você digitar homeschooling nos Estados Unidos, vai surgir uma série de links e sites das mais diversas associações nos mais diversos estados americanos e canadenses. Por quê? Porque lá a cultura do associativismo é muito maior que no Brasil, e lá as pessoas fazem as coisas sem esperar que as outras façam por si. Ou seja, elas aplicam de fato um princípio chamado princípio da subsidiariedade, que é um princípio importante, de você não deixar que os outros façam aquilo que você pode fazer. Ou seja, não é ficar esperando o Estado, não é ficar esperando uma terceira pessoa fazer aquilo que você pode fazer. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que nós não precisamos esperar que os outros façam por nós. E é com muita alegria que a questão da criação de associações pode ser um caminho nessa história. Conforme o movimento de educação domiciliar vai crescendo, nós vamos percebendo que ele precisa crescer de uma forma organizada, bem estruturada. E as associações podem ser um caminho para isso. Existem outros que eu vou falar ao longo da conversa aqui, mas as associações podem ser um caminho muito valioso. E eu vou trilhar esse caminho para vocês e na medida do tempo eu vou falando outras questões. A nossa conversa aqui, a minha palestra aqui para vocês, ela vai percorrer três itens importantes. Qual é a verdadeira motivação para se criar uma associação? Qual deve ser também o processo em si de criação de uma associação? E por fim, o desenvolvimento e a manutenção de uma associação. E aí vamos definir claramente o que eu quero dizer com associação. Associação melhor, vamos fazer um caminho negativo para você perceber o que não é uma associação, certo? E aqui nós já entramos na questão o que nos motiva a criar uma associação, que é o nosso primeiro item, nosso primeiro ponto. Existem algumas situações que demonstram que não é interessante você criar uma associação. Não é interessante você se associar com outras pessoas para alcançar um objetivo. O primeiro motivo, aquilo que não é uma associação, é, por exemplo, quando você a busca para criar relacionamentos. Se você que é homeschooler, deseja participar de um grupo e que esse grupo seja um grupo de pais que se relacionem, este não é um motivo para você criar uma associação. Você pode criar um grupo de apoio,
Você pode criar né, se você quer ter contatos, você pode criar uma rede, né? Ou seja, é algo que não depende oficialmente de ninguém, só das pessoas que estão dentro deste grupo, né? Ele não precisa ser formalizado, basta você ter os contatos e fazer esse trabalho que o pessoal costuma chamar de networking, né? de rede, de incentivar, né? de fazer, de trocar informações, de animar esse grupo. Nesse sentido, uma rede de e-mail serve. Né? Não é motivo, relacionar-se não deve ser um motivo para você criar uma associação. Ter contatos não deve ser um motivo para você criar uma associação. Por exemplo, eu soube que na Colômbia existe uma rede de famílias. Essa rede de famílias ela serve para apoiar os pais de famílias que fazem homeschooling ou unschooling, e elas simplesmente eles se ajudam, trocam materiais, conversam. É uma rede muito ativa, tem cerca de 800 famílias nessa rede. Eles têm site, eles têm e-mail, Twitter, etc. Eles não se formalizaram, porque o objetivo deles não é publicizar seus atos, mas é interagir entre eles. Então, é uma questão fechada, interna. Então, não pode ser um motivo para criar uma associação, na minha modesta opinião. Nem tudo que eu falo aqui não é uma cláusula pétrea, né? Você pode discordar, você pode, né? Mas pela experiência que eu tenho tido nisso, não é um bom motivo. Relacionamentos e contatos não são per se motivos para a criação de uma associação. Tampouco deve ser motivo para a associação criar-se uma questão emotiva, por exemplo. Sabe-se que as organizações de terceiro setor, organizações não governamentais, fundações, associações, organizações da sociedade civil, né, para o interesse público, a maioria delas nascem a partir de uma questão emocional. Eu preciso resolver um problema e aí eu vou criar aqui uma organização que eu acho que vai resolver esse problema. Em geral, quando este é o motivo, essa organização está fadada a falhar no prazo de 2 a 3 anos. No máximo, porque você vai ter uma pessoa só puxando aquilo. Né? Por quê? Porque ela criou a questão a partir de uma demanda emocional. A pessoa não raciocinou corretamente, não elaborou as suas ideias corretamente, né? Ou porque ela viu que outras pessoas faziam também. E aí ela resolveu copiar. Né? Ou seja, uma necessidade emocional interna, não é de fato um processo racional que vai lhe demandar tempo, que vai, né? A pessoa não elaborou isso corretamente. Então, questões emocionais não são bons conselheiros na formação desse tipo de processo, desse tipo de trabalho que é a associação. Né? Então, se você quer estabelecer relacionamentos, contatos, quiser, né, fazer amigos, trocar materiais, eu aconselho você a fazer um grupo de apoio, que é diferente de você criar uma associação. O grupo de apoio trabalha internamente, entre famílias, incentiva-se, se faz encontros, se faz feira de ciências, faz uma série de coisas que beneficiam a educação domiciliar. Não estou dizendo que não é útil, é importante ter grupos de apoio espalhados no Brasil inteiro. Mas uma associação, em geral, é um caminho de maturidade de um grupo de apoio. Quando um grupo de apoio percebe, um grupo de famílias percebem que precisam ter algumas características, precisam tomar algumas ações em conjunto, aí está um momento de você realmente pensar numa associação. E aqui nós entramos na ideia do que é isto. Uma associação é, acima de tudo, um órgão representativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente do grupo de apoio, a associação ela vai trabalhar
publicamente. O grupo de apoio pode se manter silencioso e fechado, como um grupo de Facebook, uma rede de e-mails, um site fechado. Uma associação não, especialmente uma associação de educação domiciliar. Nos Estados Unidos tem cerca de 50, é muita coisa, né? E aqui no Brasil nós recém estamos criando, né? A ANED, né, foi a grande incentivadora, né, a número 1 em termos de educação domiciliar, um trabalho importante lá em Brasília e por todo o Brasil, né, de divulgação da educação domiciliar. E agora que nós criamos uma associação aqui no Rio Grande do Sul, que é a Profamília, né, que tem por objetivo a defesa da educação domiciliar dentro do contexto da família e dentro do contexto da vida. Então é um pouquinho além, né? Enquanto a ANED luta exclusivamente sobre a educação domiciliar, a partir da autonomia da família, o Profamília ele tomou para si a luta pela vida humana, pela família tradicional e pela educação domiciliar. O que acontece? Acontece o seguinte: associações são órgãos representativos, ou seja, este grupo de famílias, de pessoas se reúnem, se juntam para poder externalizar alguns pontos de vista, defender causas, buscar representatividade diante do serviço público, diante do judiciário, do legislativo, né? É um órgão, isso é importante, né? É uma ação construída para alcançar um determinado fim. Isto é uma associação, né? Como eu falei, ele é sinal de maturidade deste grupo, né? Um grupo informal que decide dizer, não, agora nós vamos dar a cara a tapa, agora nós vamos assumir os riscos efetivos da nossa opinião, da nossa crença, da nossa causa, né? No caso, vou citar Profamília, que é o que a gente trabalha. O Profamília ele está sempre antenado, e no caso eu e as pessoas que estão ao redor estamos sempre antenados na ideia de o que está sendo dito sobre a família, o que está sendo dito sobre a educação, para que nós possamos dar a opinião que nós entendemos ser correta, né? No caso da perspectiva cristã, né, tanto católica quanto evangélica, geralmente são os pontos comuns que nós trabalhamos, nós nos colocamos na defesa das famílias, na defesa das famílias educadoras, e a gente vai ajudar. Eu mesmo, como presidente, já fui algumas vezes auxiliar algumas famílias, conversar com algumas famílias, ir no conselho tutelar com elas, e nós estamos pensando em fazer alguns trabalhos mais efetivos na perspectiva local. Por exemplo, o Profamília do Rio Grande do Sul, ele só age no Rio Grande do Sul, né? Essa é a nossa proposta de agir, né, regionalmente. Então eu não vou, o máximo que eu posso ajudar em outro estado, né, da federação e até internacionalmente, é simplesmente dando a minha opinião, e, né, eu não posso ir até lá, agir, porque num país de proporções continentais, é importante que cada estado da federação tenha a sua associação. Por quê? Porque você vai consolidar efetivamente um movimento. Veja, hoje o movimento de educação domiciliar conta, assim, por cima de 2.500 famílias a 3.200 famílias. Aonde estão essas famílias? Nós não sabemos, né? Pela internet é muito fácil ter contato, mas para que você se torne um movimento efetivo, que a sociedade encare com seriedade esse movimento, a criação de associações são úteis, né? Ou seja, os grupos começam a ter maturidade suficiente de saber que precisam dar uma resposta à sociedade, que precisam questionar a sociedade sobre os seus padrões de educação,
né, e que a educação domiciliar é uma proposta efetiva de educação. Ou seja, né, nós temos várias questões para ir adiante em termos públicos. Né? Primeiro, demonstrar que a educação escolarizada é um fracasso no Brasil. Segundo, demonstrar que a educação domiciliar é uma modalidade de ensino muito válida. Terceiro, que nós temos questões jurídicas envolvidas nisso e políticas, e que nós estamos querendo nos colocar à disposição para respondê-las e orientar a quem quer ser orientado, certo? Então veja, uma associação ela é importante na medida em que ela protege os seus membros, ela vai atrás, ela auxilia, dá apoio, né, jurídico e pessoal sobre o assunto, né, sobre a educação domiciliar, especialmente se existe algum problema efetivo, né, com poderes públicos, né, pretende estar expondo o seu ponto de vista dentro da sociedade de uma forma séria, coesa, coerente, né? Nós não somos um bando de skatistas que se reúne porque quer um espaço, uma pista para andar de skate, né? Nós somos pessoas, famílias que entendem que, fazendo educação domiciliar, estão cumprindo o seu dever como pais e estão cumprindo também o dever constitucional de educar os seus filhos. Então, representatividade, organização, busca e defesa das famílias, né, dos objetivos gerais, promover ações conjuntas. Às vezes você pode uma associação pode ajudar, né, se hermanando, às vezes até com pessoas que momentaneamente lutam por direitos, né? Então, se a sua associação ela está num determinado local, ela pode lutar pelo bem, sei lá, das casas de abrigo de crianças abandonadas, ajuda, né, as mães desamparadas, enfim, né, outras associações pró-vida. Eu acho que é importante a gente questionar isso e saber que a motivação certa é um nível além do grupo de apoio, né? A motivação certa é aquela que diz nós não podemos ficar só dentro olhando só para a nossa realidade, mas temos que demonstrar que ela existe publicamente e que ela precisa ser dita. Dito isso, ou seja, né, o que não é, né, uma motivação válida para uma associação e o que é, a gente passa então para o segundo ponto da nossa conversa, que é sobre a criação efetiva de uma associação. Né? E aí existem dois tipos de questões, que são questões burocráticas e administrativas. Ou seja, você vai ter aquela série de coisas ações que você precisa tomar para que a sua associação seja efetivamente criada. Você precisa, né, primeiro elaborar, saber quais são os principais ideias que vão orientar o seu movimento, a sua associação. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que definir, junto com as pessoas que estão com você, quais são as ideias que vocês vão defender. Porque essas ideias serão inseridas dentro de um documento chamado Estatuto Social. Certo? Mas vamos voltar um pouquinho sobre essa questão das ideias. No caso do Pró-Família, nós consolidamos essa questão da defesa da vida, da família e da educação domiciliar a partir de dois documentos. O primeiro é a Carta dos Direitos da Família, que foi um documento promovido pelo Pontifício Conselho da Família na Igreja Católica, que apesar de ser um documento católico, é um documento que pode ser defendido por todos os cristãos e até, em alguns itens, por não cristãos. Né? Esse documento ele é muito interessante porque ele defende a vida desde a concepção, né? Então ele defende o casamento, é contra o aborto, é contra o divórcio, enfim, é um documento que explicita a visão cristã sobre a vida, a educação, a família e a educação domiciliar. E para deixar ainda mais claro que nós
que nós somos a favor de educação domiciliar e defendemos a educação domiciliar, nós escolhemos um segundo documento chamado Declaração de Berlim, que foi a declaração feita no primeira Conferência Global de Educação Domiciliar. E vamos também fazer agora a recepção do documento chamados Princípios do Rio, que foi a segunda conferência. Então esses são os documentos base, né, para que as pessoas saibam que tipo de ideias tem a associação e que tipo de coisas serão defendidas pela associação. Né? Então, se alguém me perguntar o que vocês defendem, tem documentos que dizem. Esses documentos nós inserimos ele dentro de um estatuto social básico, que eu vou deixar uma cópia do nosso para que vocês tenham uma referência, certo? Vocês vão receber isso. E vão receber também os documentos que são base do Profamília. E posteriormente, né, você vai ter que fazer, vamos pegar os passos básicos aqui rapidamente. A minha sugestão é que você comece a conversar sobre essas questões. O primeiro passo é que você comece a conversar sobre essas questões com o seu pessoal, com a sua turma, antes de você realmente oficializar. Ou seja, você vai bolar o estatuto, vai ver os documentos, você vai ver um molde de ata de fundação. Né? Todos esses modelos eu vou entregar para vocês, vou mandar para vocês. E dito isso, você vai conversar com as pessoas que estão com você, e aí você vai fazer um edital de convocação. Né? Por que eu estou falando de você? Né? Eu imagino que você tem interesse nisso, e você que está nos assistindo essa palestra, e que você quer realmente tocar, né, ajudar a consolidar o movimento de educação domiciliar. O que pode acontecer é o seguinte: geralmente a pessoa que faz essas convocações, que tem interesse em estar na linha de frente, de estar em público, ela é um tipo de líder, né? E neste caso, nas associações, esses líderes eles são chamados a tomar cargos, a usar cargos. Né? Ou seja, então você tem o presidente, a associação, conforme o Código Civil, tem que ter uma configuração básica como presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, no mínimo. Né? A forma como vai acontecer o ingresso, a admissão de membros, de sócios, enfim, não é essa a questão, mas a questão é que você vai ter que ter alguém que faça a linha de frente, como eu costumo dizer, que seja a pessoa que vai representar a associação diante do público. Geralmente essa pessoa tem que ter alguns atributos, como uma boa comunicação, né, alguma clareza nas ideias, que ela não tenha medo, mas que ela não pode ser tímida, ela tem que ser corajosa. Então, assim, essa pessoa também tem que ter um horizonte, um campo de visão mais largo, né? Conhecimento dos processos, conhecimento de publicidade, de marketing, de arrecadação de dinheiro, né? Porque afinal de contas essa pessoa ela vai dar, vocês podem pensar como associação, como grupo, muitas ideias, mas é essa pessoa que vai executar, né? Então, assim, aí você tem que perceber se você é uma pessoa que vai ajudar na direção da associação, ou se você vai ser alguém que vai ajudar em alguma questão, né, do trabalho, da operação da associação. É importante você ter em mente que você vai criar uma associação para trabalhar. Se você não quer trabalhar, não faça parte de uma associação. Vá para ser proativo, para estar junto, tá? Para dizer, eu tenho aqui o meu talento, eu quero disponibilizar para ajudar a associação, para lutar pela causa. É importante, né, que você saiba que as associações hoje elas sofrem muito porque elas nascem, né, e as pessoas vão achar outras coisas para fazer da sua vida. E isso é um problema, porque a causa da educação domiciliar exige que você não dê só o foco para a educação efetiva dos seus filhos, mas que você demonstre que essa educação ela é de fato importante para o Brasil como nação,
como um todo, né? E aí é um desafio para você, que é você não, né, você continua dando atenção para sua família, para os seus filhos, cuidando deles, educando-os em casa, mas você agora também pode dar, né, um pouco do seu tempo e do seu serviço para a associação. Tem uma mãe que eu respeito muito, eu gosto muito dela, que faz parte da nossa associação aqui, que ela, o trabalho dela é educar seus filhos, e como ela trabalha com design gráfico, ela faz algumas imagens pra gente com citações que vai pra página do Facebook. Isso é ótimo, porque eu não sei fazer isso direito, ela sabe. E isso ajuda a incentivar as pessoas a entender, a fazer uma boa propaganda, a falar das nossas ideias. Então essa mãe faz muito pra mim, ajuda muito na associação para a família. E é importante o trabalho dela. Você tem que ter essa compreensão que tudo aquilo que você servir à associação, servir para a causa. Associação são pessoas, gente, que decidiram vir a público, mas que necessitam, né, estar trabalhando em conjunto em prol de uma causa e entender que aquilo ali é para o bem da causa. É um trabalho que muitas vezes não é só de curto prazo, mas de longo prazo, certo? Então, questões burocráticas. Conversou com o teu pessoal, faz um edital de convocação, definindo um local, uma data onde vocês podem conversar e expor o estatuto inteiro, né, ver quais são os documentos, ver qual é a composição de liderança, quem vai ser o presidente, o vice, o secretário, o tesoureiro, lavrar isto tudo em ata, por escrito, conforme manda a lei. Você pega tudo isso, manda para um advogado. O advogado olha, vê se aquilo está dentro da lei, se o documento está certo. Você vai pegar este documento, vai mandar para um cartório de registro de pessoas jurídicas, não é a junta comercial, é o cartório de registro de pessoas jurídicas da sua cidade, da sede da associação, e esse cartório vai fazer as devidas correções, se tiver, senão ele vai homologar aquilo, você vai pegar esse documento, vai procurar um contador, e ele vai dar entrada na Receita Federal para que você possa criar o seu CNPJ e assim, a partir daí você começa a poder ter uma vida financeira na associação. Por que isso é importante? Próximo ponto a gente vai ver isso, né? Que é importante porque a associação não vive de evento, né? É um ente jurídico e precisa de um patrimônio. Eu chego lá. Além das questões burocráticas na criação da associação, existem questões administrativas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa fazer um planejamento. Você precisa ser capaz de saber quais são os pontos fracos do movimento, os pontos fortes. Planejamento é importante. Você tem que prever quais serão as suas ações, o que você vai fazer nesse ano, o que não vai fazer, o que você vai gastar, o que você não vai gastar. Por exemplo, esses custos todos para criar burocraticamente a associação, você tem que ter dinheiro para isso. Onde é que vai sair isso? Você vai fazer uma partilha com as pessoas que estão com você ou vai sair direto do seu bolso? Né? É importante que você comece a pensar economicamente sobre as coisas também. Assim como você faz com a sua casa. Eu ganho tanto e eu gasto tanto, não é? No começo de uma associação, muitas das coisas dos gastos são amparados pelas próprias pessoas, né? Pelo presidente, enfim, porque você quer criar a associação e fazer ela funcionar. Mas acima de tudo você tem que criar uma agenda para ela. Como é que ela vai agir? O que ela vai fazer? Então, por exemplo, nós tivemos a Conferência Global de Educação Domiciliar aqui no Rio de Janeiro, em 2016, 9 a 12 de 2016. A próxima será em 2018 e tudo indica que será lá em Moscou, na Rússia. O que você acha de planejar na sua associação de mandar um representante? E para mandar esse representante dessa associação, você precisa pagar a passagem dele e a hospedagem dele. E os custos da própria conferência lá em Moscou. É muito interessante, né? Isso é um objetivo importante para 2018. Só que é um objetivo que você pode construir agora e que pode de repente não sair tão pesado para a sua associação se você construir ele mais a médio prazo. Então, assim, planejar a sua associação é importante. Se a sua associação ela é regional, o que vocês acham de fazer um encontro regional?
um congresso onde você leve pessoas para falar sobre educação domiciliar, para ajudar sobre metodologia pedagógica, para falar sobre questões jurídicas, para falar sobre a criação de grupos de apoio, sobre a criação de materiais para a educação domiciliar. Enfim, planejar isso tudo, a agenda da sua associação, ela é importante. E eu recomendo você a fazer isso, a sentar e pensar, não, mas o que eu vou fazer neste ano? O que eu vou fazer durante 5 anos? O que eu vou fazer durante 10 anos? Que são questões administrativas importantes para que você comece a ter uma organização saudável. Ou seja, criar uma associação só por criar não é uma boa ideia. Sem um objetivo, sem uma forma certa para fazer, sem um jeito que realmente vale a pena, fica bem complicado. Então, de posse dessas questões burocráticas e dessas questões de plano de ação, planejamento estratégico, acho que você e o seu grupo podem funcionar muito bem. E aí tem um terceiro ponto que eu queria tocar, que é a questão do desenvolvimento e da manutenção de uma associação. Você pode pensar, mas isso não pode me dar muito trabalho. Olha, de fato não dá trabalho, muito trabalho, mas você tem que estar disposto a tomar algumas ações a longo prazo dentro do seu plano de ação, do seu planejamento estratégico, que só a associação pode fazer sozinha. Por exemplo, a questão do desenvolvimento de lideranças. Na medida que se a sua associação é um grupo grande, é importante saber que o grupo que hoje está dirigindo a associação não ficará para sempre. Você vai precisar desenvolver liderança, ou seja, preparar outras pessoas para que a médio e longo prazo assumam o cargo que você está. Você vai precisar elaborar formas seguras de admitir novos sócios. Você pode, nesse desenvolvimento, criar produtos que auxiliem no sustento da própria associação. Por exemplo, camiseta, bottom, todas essas coisas assim, livros, produtos, material didático. E essa é uma carência extremamente grande no movimento de educação domiciliar no Brasil. Nós não temos materiais focados para homeschooler de qualidade e especialmente que não estejam ideologicamente comprometidos. Então, esse é um mercado importante. Imagina se a sua associação pode fazer isso. Eu acho que é importante você pensar nisso. Desenvolver lideranças a partir do planejamento e ideias de produtos. Você vai ter que fazer o que costuma se chamar de tempestade de ideias ou brainstorm junto com o seu pessoal, mas você precisa tomar ações para não perpetuar, mas manter a sua associação em funcionamento. Outra questão, é interessante ter reuniões regulares de aprendizado, de encontro, de prestação de contas, o que nós faremos em 2015, fizemos em 2015, faremos em 2016. Qual é a ideia? Qual é a proposta? E, por fim, atacar os pontos fracos que você tem na sua associação. Porque durante o processo de vida da associação, vocês vão perceber que vocês vão acertar muito, mas vão errar muito também. Vocês perceberão que possivelmente vocês encontrarão adversários hostis internamente e externamente. Talvez você tenha alguma pessoa dentro da sua associação que seja hiperativa e ela está na frente dos outros às vezes. Ela quer fazer alguma coisa. Você tem que procurar integrá-la mais, dar trabalho de repente para ela, buscar administrar essa situação da melhor forma. Uma outra questão é se você tem inimigos externos, ou seja, no sentido de que você precisa debater, dialogar, convencer e às vezes até transigir juridicamente.
Né? Quem me dera que as associações no Brasil pudessem cada uma, em cada estado, ter um advogado preparado para falar sobre educação domiciliar, contratado por essa associação. Né? Nos Estados Unidos existe um escritório chamado HSLDA, que foi um dos promotores da Conferência Global aqui no Brasil. A HSLDA tem advogados em quase todos os estados dos Estados Unidos. E lutando, e olha que lá é reconhecido por muitos estados. Né? E eles têm um advogado em cada estado dos Estados Unidos para lutar pelos direitos da família, porque às vezes algum juiz enlouquece, algum promotor enlouquece lá e tem que ter um advogado. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é uma questão tão pacífica como a gente pensa e que nós precisamos nos organizar com inteligência. Né? Muitos pais, eles só preferem ficar na sua, como eu chamo, né? Preferem ficar cuidando dos seus filhos e não se interessam por questões maiores. Vejam, ao longo do tempo, e no caso do Brasil especificamente, nós vivemos num tempo muito opressor em termos de política, em termos de república, onde está se desenhando um totalitarismo muito preocupante, na minha opinião. E em termos de educação, educação e família, o Estado tem se agigantado de uma forma que tem tomado os direitos da família, que tem tomado os direitos da criança como bandeira sua, de uma forma ideológica, opressora, totalitária, e nós precisamos nos posicionar, dizer, olha, não é assim, vocês estão errados, né? Vocês precisam compreender que desde que o mundo é mundo existem associações, existem famílias que cuidam dos seus próprios interesses. A rigor, criar uma associação em defesa da educação domiciliar é algo muito bom em termos de sociedade civil. Isso quer dizer o quê? Que vocês não se sossegarão em termos da educação dos seus filhos. Essa é a resposta para o Estado. Para as pessoas que estão fora da associação, quer dizer que você realmente está levando a sério a educação dos seus filhos, né? A causa que você se irmanou. Você não é só um pai que, eu tirei os filhos da escola. Não. Você entende que você é um cidadão desse país, dessa sociedade, e que você precisa realmente demonstrar a sua crença, e a sua crença não é algo contra a lei, não é algo absurdo nem bizarro. A criação de uma associação dá essa seriedade sobre muitos aspectos, ou seja, você não quer fugir, você não é um marginal ou um criminoso, muito pelo contrário, é alguém que entende, assim como outras pessoas também, que precisa ser mais sereno, precisa ser mais focado e você quer defender a sua causa. Isso é muito importante. Então, em princípio era isso que eu tinha para falar para vocês, de uma forma muito breve, mas eu quero incentivar você realmente a levar a sério essa questão de você criar uma associação, né, de você realmente participar dela, né, de preferência em perspectiva local, né, regional, ou seja, no seu estado, na sua cidade. Se você acha que o seu grupo não tem a maturidade suficiente para criar uma associação, e aqui cabe um parênteses importante. O que eu quero dizer com maturidade? Quero dizer o seguinte, que vocês já se sentem capazes de argumentar sobre a causa de vocês, sobre a educação domiciliar, de planejar ações publicamente, ou seja, se vocês já não entendem que não podem ficar fechados na interação de vocês só. Vocês precisam ir além. Né? Se você já tem essa maturidade que eu costumo chamar, e vocês conseguem tomar esse passo de criar uma associação, faça. Faça. Você conta com o meu apoio, eu estou à disposição para lhe ajudar também. Né? E a gente pode prosseguir conversando, você pode escrever para o encontrandoalegria@gmail.com, me procurar no Facebook, enfim, é um prazer lhe ajudar,
uma alegria e um dever para quem também é um pai homeschooler, também busca criar um movimento. Eu espero que esse seja o pontapé inicial para o trabalho que você tem em mente. E acima de tudo, eu quero dizer que isso, que a criação de uma associação local, ela pode sim ajudar na consolidação da educação domiciliar no Brasil. Bah, Gustavo, eu não tenho pessoas aqui, mas eu queria me envolver. Bom, existem duas formas. Se você está próximo lá da ANED, digamos que você é lá de Campo Grande, ou sei lá, Fortaleza, no Ceará, ou você está lá no Amazonas e não conhecem muitas famílias, procure se associar na ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, né, dos nossos amigos, o Ricardo Iene Dias e do Alexandre Magno. Se você está próximo aqui do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná, entre em contato comigo aqui que a gente pode começar a conversar e você pode formar um grupo e a nossa associação pode lhe ajudar a caminhar até o ponto de você fortificar esse grupo e se tornar uma associação autônoma. Acima de tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte: o movimento de educação domiciliar deve trabalhar em conjunto, em parceria. Mesmo que vocês não tenham as mesmas opiniões pontuais sobre algum assunto, nós estamos num começo e este começo fica mais fortalecido se nós trabalhamos juntos. Já existe um caminho trilhado, já existe cursos feitos, já existe material no Brasil, existem teses escritas, dissertações, monografias e artigos sobre educação domiciliar. E você tem que dominar isso para que você tome este passo de criar uma associação. Então nós temos que trabalhar em conjunto, ou seja, trocar contatos, conversar, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto coerente, coeso, porque o nosso objetivo é o objetivo de consolidar a educação domiciliar no Brasil. Certo? Foi um prazer falar com você, eu espero que você aproveite as outras palestras também. Repetindo, se você quiser conversar comigo mais sobre o assunto, escreva para encontrandoalegria@gmail.com com alguma pergunta ou dúvida ou algum questionamento sobre alguma coisa que não ficou clara. Certo? Fica meu abraço para você, tudo de bom!